Dia 6 de agosto, quarta-feira, é a altura de mais um tema do Dia no 00, daqueles que a nação portista não quer ouvir, digamos assim, entre aspas, porque trata-se da morte de Jorge Costa, o incontornável Jorge Costa, que nos deixou esta terça-feira. O meu nome é Miguel Freitas, estou aqui acompanhado por Pedro Jorge da Cunha, diretor adjunto de informação do 00. Pedro, bom dia. É um tema de dia pesado, é um tema de dia triste para a nação portista. Gostava de começar por perguntar o que é que se sabe até agora sobre a morte de Jorge Costa. Bom dia, Miguel. É muito triste. O Jorge Costa era uma pessoa super amável, um cavalheiro. Tive o privilégio de privar com ele em algumas situações. Uma delas que resultou em entrevista para o 00. Falaremos mais à frente um bocadinho sobre esse momento. Mas o que se sabe sobre o falecimento de Jorge Costa é mais ou menos isto. Não querendo entrar aqui no campo médico, porque não temos conhecimentos para isso. Em 2022, o Jorge teve um problema cardíaco, um infarto do miocárdio, que foi resolvido na altura com um cateterismo. No fundo, desbloqueou a veia que tinha provocado esse problema. Depois disso, foi obrigado a alterar alguns hábitos, portanto, deixou de fumar, alterou um pouco a alimentação, começou a fazer muitas caminhadas e parecia perfeitamente controlado e estabilizado. Por isso mesmo é que tinha voltado a ser treinador, tinha aceitado o convite para voltar ao seu Futebol Clube Porto 20 anos depois e, portanto, estava bem, estava feliz, estava motivado com esta nova temporada. Em relação ao dia de ontem, ao miserável dia de ontem, o que se sabe é que ele chegou ao Olival muito bem disposto. Falamos com algumas pessoas que estiveram com ele ontem de manhã, a contagiar energia, brincalhão. Teve uma reunião técnica com alguns elementos do staff da equipa profissional, da equipa A. Não aparentou qualquer tipo de limitação. Depois ainda deu uma entrevista em direto à Sport TV, por volta do meio-dia e 20, meio-dia 22, 23, e pelos vistos terá pedido para fazer a entrevista já num espaço interior, porque estava muito calor cá fora. Não sabemos se ele teria sentido algum tipo de desconforto ou não. Deu a entrevista, que terá durado pouco mais de 5 minutos, voltou com o assessor de imprensa, o Pedro Maia, para uma zona interior e depois de se despedirem, caiu, perdeu os sentidos, como se alguém tivesse desligado a ficha da tomada e, portanto, logo a seguir, se é possível dizer isto, o Jorge Costa teve esta crise no sítio menos mau. Porquê? Porque foi rapidamente acudido pelo Dr. Nelson Puga com um desfibrilhador. Portanto, normalmente, se nós temos este problema em casa, até termos ajuda, vamos perder ali minutos importantes. E o Jorge teve essa ajuda logo, de imediato, como teve o Iker Casillas há uns anos. Infelizmente, desta vez não foi possível reverter. Foi transportado ainda com vida para o Hospital São João, mas o quadro era de facto muito grave e o Jorge deixou-nos. Sabemos que o Jorge Costa estava associado agora ao Futebol Clube Porto, à estrutura, como diretor de futebol. Recuamos aqui um bocadinho na história para falar de Jorge Costa enquanto futebolista. O Pedro viu muitos jogos de Jorge Costa. Quais é que são os melhores momentos de Jorge Costa enquanto defesa central? A carreira do Jorge Costa é riquíssima, uma carreira maravilhosa. Basta dizer que é o 8º jogador com mais jogos pelo Futebol Clube Porto. Basta ir ao 00, a nossa base de dados, temos facilmente essa informação. Foram 383 jogos de dragão ao peito. Foram muitos títulos, portanto, 8 vezes campeão nacional, campeão da Europa, vencedor da Taça UEFA, vencedor da Taça Intercontinental, 5 Taças de Portugal, mais 5 Supertaças Cândido Oliveira. Portanto, é de facto um palmarés individual riquíssimo, invejável, diria mesmo que único. E depois ainda, e começo por aí, o título mundial de 91 ao serviço da seleção portuguesa de sub-20. Aliás, a primeira vez que eu vejo o Jorge Costa ao vivo, aliás, foi a primeira vez que eu o vi jogar, foi num Portugal-Irlanda, 2-0, jogo de abertura desse Mundial de 91, no Estádio das Antas. E é engraçado porque na altura o Jorge Costa parecia o pai de todos os outros. De facto, tinha uma composição física, uma morfologia diferente. Já se destacava, muito alto, forte. Não era um corpo normal para um jogador de futebol. De facto, era um colosso, como eu ontem escrevi no campo pelado. E ele, nessa geração, que tinha também
na baliza o Braçar, depois do lado direito o Abel Xavier ou o Nelson, ao lado de Jorge Costa o Rui Bento, do lado esquerdo o Paulo Torres, depois o Peixe com o Figo e o Rui Costa, e na frente o João Vieira Pinto, o Tony e o Gil. Era o 11 inicial, a 11 base dessa equipa treinada por Carlos Queiroz e Nelo Vingada. E o Jorge Costa, a partir daí, faz uma carreira maravilhosa. Ele ainda é emprestado ao Marítimo no ano seguinte. Há um momento que eu também me recordo muito bem de um autogolo que ele faz no Estádio das Antas, num Porto Marítimo. Há um cruzamento na direita e o Jorge Costa, ao cortar de cabeça, a bola entra na baliza do Marítimo. E foi esse autogolo e a polémica que se seguiu nos dias seguintes, massacraram um miúdo sem culpa nenhuma, que levou à alteração da lei dos emprestados. Pouco depois, os jogadores emprestados a outros clubes deixaram de poder defrontar o clube-mãe, a equipa-mãe. E o Jorge Costa, depois dessa boa época no Marítimo, acaba por voltar ao Porto e aprende com mestres da estirpe de Aloísio, Fernando Couto, Zé Carlos, que era um brasileiro se calhar menos conhecido por vocês hoje em dia, mas posso dizer que é um central de grande categoria, que foi durante muito tempo, até ser passado pelo Ivan Marcano, o defesa do Porto com mais golos. Portanto, um jogador que rematava muito bem, era um excelente central. O Jorge Costa começa por ser um bocadinho alternativa a eles e ele é titular na primeira jornada dessa época, 92-93, marca um golo que dá a vitória ao Estoril em Coimbra, curiosamente, não foi nas Antas, faz dupla com o Zé Carlos, porque o Aloísio e o Fernando Couto não estavam disponíveis, mas na segunda jornada nem sequer convocado para nós percebermos a dificuldade que era jogar nesse Futebol Clube Porto. E depois, ao longo dessa época, ele faz parte do Penta, faz parte não, é um membro, é um pilar do Penta Campeonato, participa em jogos inesquecíveis como a vitória em Milão, o 5-0 ao Benfica no Estádio da Luz para a Supertaça, o 5-0 em Bremen contra o Werder Bremen para a Liga dos Campeões. Portanto, atravessa todos os estrangeiros do Porto, desde Carlos Alberto Silva, Bobby Robson, Tomislav Ivic, depois também António Oliveira, mais tarde Fernando Santos. Acompanha sempre estes treinadores, sempre como titular indiscutível, ao mesmo tempo que ia também ganhando o seu espaço na seleção, fez 50 jogos pela seleção, esteve no Europeu 2000, esteve no Mundial 2002, portanto uma carreira inacreditável, que depois, com a chegada de José Mourinho ao Porto, leva a que Jorge Costa seja o capitão das finais da Taça UEFA 2003 e da Liga dos Campeões de 2004. Portanto, Miguel, acima disto não há nada. O Jorge Costa é um dos grandes futebolistas da história do Futebol Clube Porto, tem uma estátua no museu na equipa tipo que foi escolhida por votação pelos adeptos do Futebol Clube Porto, e eu diria que era o homem que foi o capitão mais marcante que eu vi do Futebol Clube Porto. Já não apanhei Rodolfo Reis, mas lembro-me bem de Fernando Gomes e João Pinto, e depois Jorge Costa. São os três grandes capitães que eu conheci no Futebol Clube Porto. Diria que depois Jorge Costa não houve ninguém igual, ninguém com estas características. Foi o último grande capitão. E acabo esta parte a dizer que, perante tudo isto, eu espero que o Porto o homenageie não só nas cerimónias fúnebres, mas que haja um espaço no Estádio do Dragão para que se crie um espaço, um lugar em nome próprio para o Jorge Costa. A ligação de Jorge Costa ao Futebol Clube Porto teve vários capítulos, mas também, para quem desconhece, teve aqui um pequeno interregno em 2001, 2002, porque essa meia época em Inglaterra, no Charlton. Eu coloquei esta questão aqui porque ontem aqui na redação alguns colegas nossos estavam a questionar o porquê desta saída para Charlton. Portanto, acredito que muita gente desconheça que isso tenha acontecido, pelo menos os mais jovens. O Jorge Costa era um titular indiscutível do Porto, como já percebemos, e depois nessa temporada, com o Otávio Machado, havia três centrais do Porto. Portanto, o Jorge Costa e o Jorge Andrade transitaram da época anterior como titulares, mas estava a aparecer um menino chamado Ricardo Carvalho, que vinha do empréstimo ao Lessa e ao Alverca, e percebeu-se logo que era um jogador especial. E o Otávio Machado estava ali portanto, o Jorge Costa começa a época a titular com o Jorge Andrade. A partir da terceira jornada do campeonato, junta os três e percebia-se, quem estava de fora e acompanhava os jogos do Porto já com alguma atenção, que o Otávio Machado olhava para o Jorge Costa como o elo mais fraco dos três. E há um jogo contra o Vitória de Setúbal, no estádio das Antas, que está 0-0, com o Porto a jogar muito mal. Eu já trabalhava nessa altura e acompanhei esse jogo.
E muito perto do intervalo o Otávio Machado comete a heresia aos olhos de Jorge Costa, e de facto eu percebo, ele depois falou mais tarde sobre essa situação, o Jorge Costa, de substituí-lo ainda antes do intervalo. Portanto, tirou o Jorge Costa, que era o capitão da equipa, para jogar apenas com 2 centrais, e o Jorge Costa, ao sair, atira a braçadeira para o chão. Ele diz que não foi para o chão, que foi em direção do capucho, e a braçadeira acaba por cair ao chão. Portanto, ficou ali um ambiente muito mau entre Jorge Costa e Otávio Machado. O Jorge Costa, depois, em entrevistas posteriores, explicou o que se passou. E ele diz, e eu percebo perfeitamente, com um jogador com aquele currículo, com aquele estatuto, ser substituído antes do intervalo, portanto, era uma humilhação na perspectiva dele. Diz que o Otávio Machado podia ter esperado pelo intervalo mais 2 minutos para fazer essa mudança e não expô-lo daquela forma à plateia azul e branca, sendo que depois no dia a seguir o Otávio Machado exigiu que ele pedisse desculpas a todo o grupo por ter arremessado a braçadeira de capitão, e o Jorge Costa achou que não tinha feito nada de mal, porque tinha atirado para o capucho, e por isso não fez esse pedido de desculpas. A relação morreu ali, e a solução para o Jorge Costa continuar a competir nessa temporada foi o Charlton de Inglaterra, onde jogou durante meia época na Premier League. De forma resumida, foi isto que aconteceu para o Jorge Costa jogar meio ano em Inglaterra e ser chamado no verão seguinte para voltar a casa pelo José Mourinho, que teve uma conversa muito séria com ele e garantiu-lhe que o Jorge Costa voltaria a ter a preponderância que tinha tido antes da entrada de Otávio Machado. Já falamos de Jorge Costa enquanto jogador, passemos agora para a carreira enquanto treinador, que foi o passo seguinte no trajeto de Jorge Costa. O que é que Jorge Costa conseguiu enquanto esteve no banco de suplentes? Eu até fui buscar esta cábulazinha porque são dados mais que eu tenho menos na cabeça. O Jorge Costa começa o seu percurso de treinador como adjunto do Rogério Gonçalves em Braga, na época 2006-2007. O Rogério Gonçalves acaba por sair em fevereiro e o Jorge Costa é escolhido já por António Salvador para ser o treinador do Sporting Clube Braga. Na entrevista que ele deu ao 0-0 em 2002, também fala sobre esta passagem por Braga e assume que não estava preparado para ser treinador principal de uma equipa já com muita ambição. Curiosamente, fui hoje à nossa base de dados e a estreia de Jorge Costa como treinador principal aconteceu a 22 de fevereiro de 2007, num Parma 0, Braga 1, um gol do Diego Costa, com o Parma a ser treinado por Cláudio Ranieri, e no centro da defesa do Parma jogava o Fernando Couto, que tinha sido colega de equipa do Jorge no Porto e na seleção. Portanto, é uma curiosidade curiosa, e que marca aqui uma estreia prometedora em Braga. O Jorge Costa acaba por finalizar essa época, inicia a seguinte, mas acaba por ser também despedido por António Salvador, portanto, a meio da época de 2007-2008. Ele depois dá um passo atrás, vai para o Olhanense e conquista o seu primeiro título como treinador ao ser campeão da segunda Liga e a subir com o Olhanense à Primeira Liga. Em 2012 consegue ser campeão da Roménia com o Cluj. Curiosamente vai jogar agora contra o Braga, para as provas europeias. Depois passou por Roménia, Chipre, Gabão na seleção, Tunísia, França, ao serviço de Tours, Índia, e volta a Portugal para tentar reabilitar desportivamente a carreira dele, de treinador, aqui em Portugal. Depois de não ter conseguido fazer o Farense ficar na Primeira Liga, tem 2 trabalhos muito bons. O primeiro em Viseu, que nos levou à tal entrevista que eu já referi há pouco e que vale a pena reler hoje no 00, porque de facto está bastante completo e o Jorge fala sobre muitos momentos da sua vida. Estamos agora a recuperar e a colocá-la no ar. E depois a subida com o Aves à Primeira Liga, através do play-off, e parecia que o Jorge de facto estava novamente a projetar-se como treinador, até surgir o convite do André Vilas-Boas para regressar a casa. E eu aproveito para repetir aqui aquilo que disse ontem nos comentários que fizemos na SIC. O André Vilas-Boas conseguiu, com este convite ao Jorge Costa, corrigir um erro histórico que se arrastava há 20 anos. Eu, no meu artigo de opinião, faço mesmo esta questão: como é que é possível o Futebol Clube Porto ter prescindido de Jorge Costa, que era um dos maiores monstros vivos do clube até ontem, durante 20 anos? Como é que nunca ninguém se lembrou de recuperar o Jorge Costa durante estas 2 décadas para trabalhar no clube?
A relação com o Pinto da Costa não devia ser perfeita, fantástica, longe disso. Aliás, é por isso também que o Jorge Costa depois apoiou o André Vilas-Boas. Mas, de facto, estava ali um indivíduo que tinha dado ao clube coisas, uma entrega inacreditável, mas não era só aquilo que ele jogava, era aquilo que ele fazia os outros jogar. Eu ontem ouvi o Cândido Costa, por exemplo, no Canal 11, a falar sobre o Jorge Costa, com algumas histórias, e são histórias maravilhosas, que descrevem aquilo que o Jorge Costa era enquanto defesa central, enquanto capitão e líder. São coisas diferentes. Enfim, o Jorge Costa acabou por voltar ao Porto, aceitando este convite do André Vilas-Boas, e, ironicamente, acaba por morrer no posto de trabalho, no posto de combate, de dragão ao peito, depois de ter estado 20 anos, provavelmente à espera desta oportunidade. O primeiro ano, enquanto diretor, não foi nada simples. No segundo ano, as coisas, nas últimas semanas, pareciam estar a compor-se. Com a saída de Zubizarreta, o Jorge Costa estava mais próximo do André Vilas-Boas e do Tiago Madureira, que nesta altura têm muita responsabilidade no recrutamento de atletas. Foi das poucas pessoas a estar por dentro da chegada do Luke de Jong e, infelizmente, para o mundo portista, para todos aqueles que conviveram com o Jorge Costa, a relação acaba aqui. Para encerrar este tema do dia, não podia ser de outra forma, digamos assim, falar sobre o seu Futebol Clube Porto, o Futebol Clube Porto de Jorge Costa. Que herança é que ele deixa ao mundo portista? Miguel, eu acho que é um bocadinho isto que eu estava agora a referir. Portanto, o exemplo de vestir aquela camisola, como outros fizeram com o Benfica, com o Sporting, com o Vitória de Guimarães, com o Boa Vista, mas olhando para o Porto, desde que vejo futebol, e eu consideraria o João Pinto e o Jorge Costa e talvez o Domingos Paciência, num estilo diferente, como os verdadeiros portadores da mística. E a mística é algo muito concreto, não é uma entidade abstrata. A mística é, de facto, este sentimento de pertença, este sentimento de paixão absoluta pelo emblema que é representado e depois a capacidade de influenciar todos os que rodeiam o portador dessa mística. E o Jorge Costa tinha essa facilidade. É famosa a história do José Mourinho no estádio do Restelo, em que o Jorge Costa, ao intervalo, fechou a porta ao José Mourinho, com todo o respeito, para ser ele a dar a palestra emocional aos colegas, acabando o jogo com o próprio Jorge Costa a marcar 2 golos nessa partida. E, portanto, o que o Jorge Costa deixa, de facto, é este peso histórico e este exemplo que deve ser replicado por futuros capitães do Futebol Clube Porto, mas não só do Futebol Clube Porto. Eu diria que, se fosse presidente do Boa Vista ou do Aves, gostaria que o meu capitão de equipa fosse um Jorge Costa. E é essa a herança que o Jorge deixa. E Miguel, acaba este tema de dia, que já vai um bocadinho longo, mas acho que hoje justifica-se, mais alguns minutos, deixando o desejo sincero que o Jorge Costa tenha um espaço muito especial futuramente no Estádio do Dragão, porque merece. É um nome muito grande na história do Futebol Clube Porto, é dos monstros sagrados que eu tive o prazer de ver jogar e de conhecer deste mundo azul e branco, e, portanto, certamente o André Vilas-Boas, respeitando alguém que o acompanhou muito de perto nos últimos tempos, não vai deixar de fazer essa justiça ao Jorge Costa. E é com esse desejo que encerramos o tema do dia desta quarta-feira. Muito obrigado, Pedro, pelo teu contributo. Obrigado, Miguel. Não se esqueça de começar a ouvir o podcast Mundo Fantasy, que resulta numa parceria entre o 00 e a Liga Portugal. Começará a ser transmitido a partir desta quinta-feira. Até sempre, Jorge Costa.